Meus cumprimentos fraternais aos pastores Luiz e Sandra Pedroso, titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia em Curitiba, extensivo aos colegas Gilson Bétega e Jorge Gonçalves, que cooperam conosco. Cumprimentos extensivos aos demais irmãos e irmãs, bem assim amigos em geral, que nos prestigiam com suas audiências, para o estudo de uma lição que tem muita informação histórica de uns ramos religiosos dentro do cristianismo. Preste atenção ao título: Sectarismo com traços de heresia. Seu autor, pastor Cleo Harrison Block, escolheu muito bem o texto áureo que está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 14, que passo a ler, abro aspas. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por que o uso da expressão localismo? Resposta do autor: é para não ter designação denominacional e apenas definir-se como igreja local. O objetivo desta lição é mostrar que toda a seita herética reclama para si a condição de única igreja verdadeira, detentora da salvação. Perigosa e atrevida atitude. Preste muita atenção agora no que vou informar e que consta da lição. Jesus Cristo conhece sua igreja, que é um organismo vivo e não uma organização. A introdução desta lição diz o seguinte: afinal, do que e de quem estamos nos referindo? Vamos lá. O localismo ou igreja local tem como seu fundador o chinês Witness Lee, nascido em 1925, isto é, 1905, e convertido ao cristianismo em 1925. Lee foi seguidor de Watchman Nee, conhecido no Brasil como autor de livros que ainda são vendidos entre o povo evangélico e distribuídos por conceituadas editoras cristãs. Watchman Nee era membro da Igreja dos Irmãos de Plymouth, criando posteriormente seu próprio grupo chamado O Pequeno Rebanho. Essa cidade de Plymouth fica nos Estados Unidos da América do Norte. Por vários anos, Lee presidiu o Pequeno Rebanho, mas depois que Watchman Nee foi preso, algumas diferenças de doutrinas e práticas entre Lee e outros dirigentes do Pequeno Rebanho contribuíram para a separação do grupo. Lee criou seu próprio grupo em 1950, levando consigo muitos membros do Pequeno Rebanho, e foi trabalhar em Taiwan e nas Filipinas. Em 1962, Lee fundou a primeira igreja em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma das características do movimento sempre foi ganhar a simpatia dos evangélicos, buscar certa infiltração através de seus livros e estruturas com a intenção de angariar fundos financeiros para a manutenção de seus projetos, mas principalmente de fazer prosélitos entre os cristãos evangélicos. Prática também conhecida popularmente como pescar em aquário. Já que internamente não consideram as demais denominações como bíblicas, pois somente seu movimento é a igreja verdadeira, o corpo de Cristo, as demais são divisões e por isso estão perdidas. Na sequência da nossa lição, vamos conhecer um pouco mais desse movimento
que procura, de certa forma, se camuflar, sendo pouco conhecido em algumas regiões do Brasil. Vamos analisar as questões a seguir. Ponto número 1. Os adeptos desse movimento não aceitam a nomenclatura igreja local. Eles, inclusive, se ofendem, pois declaram que esse não é o nome do movimento, mas que eles simplesmente são a igreja local. E as demais igrejas? Para eles são grupos divididos e que precisam ser restaurados, passando a fazer parte da igreja local, ou seja, do movimento. Número 2. Em segundo lugar, podemos nos perguntar o que caracteriza esse movimento como seita. Além de algumas doutrinas não bíblicas, um ponto marcante do movimento é o que chamamos de exclusivismo. Os adeptos de uma seita veem na pessoa do seu fundador um tipo de pessoa carismática que recebeu uma revelação especial de Deus e assim tornou-se o porta-voz exclusivo dessa vontade divina para os homens. A verdade é que nenhuma pessoa, até a chegada desse líder, conseguiu interpretar a Bíblia de modo correto. Consequentemente, uma visão nova, desconhecida de todos, é recebida diretamente de Deus. Aqui no Brasil, o projeto de crescimento desse grupo passa por suas estruturas. Uma editora chamada Árvore da Vida, através da qual oferecem seus materiais com suas doutrinas camufladas, buscando sempre vender seus produtos junto a igrejas evangélicas, em forma de feiras cristãs, ou diretamente nas igrejas. Utilizam também uma estrutura chamada de Bucafé, uma espécie de cafeteria onde vendem suas literaturas e que ultimamente vem se transformando em templos, oferecendo cursos para a comunidade e propagando ali suas doutrinas, fazendo exatamente o que condenam nas outras denominações. E por fim, em Sumaré, no estado de São Paulo, construíram uma estrutura gigantesca para a realização de grandes eventos realizados por eles, mas locado para diferentes grupos também. Uma reflexão para você meditar. Diante das armadilhas do diabo, que pode se transformar até em anjo da luz para tentar enganar os cristãos, estamos preparados no conhecimento da palavra de Deus a fim de resistirmos aos sutis ataques do inimigo? Vamos ao ponto número 2. As principais características da seita. A grande marca da seita da qual se orgulham é o exclusivismo. Como já vimos, em seus escritos destacam, visto que a mãe das prostituições, entre aspas, é a igreja apóstata, as prostitutas, suas filhas, devem ser todas as diferentes facções e grupos do cristianismo que mantêm até certo ponto o ensinamento e as práticas e tradições da Igreja Romana apóstata. Ainda mais, o catolicismo romano e o protestantismo, assim como o judaísmo, estão todos nessa categoria, tornando-se uma organização de Satanás como seu instrumento para danificar a economia de Deus. Isso está registrado no livro Apocalipse, versão Restauração, página 28, primeira edição de agosto de 1987. E ainda mais algumas doutrinas e ensinos pervertidos. 1. O corpo do cristão também é habitação de Satanás. Segurem-se na cadeira para as barbaridades que ainda vêm por aí. No livro A Economia de Deus,
Witness Lee declara nas páginas 189 a 191, aspas, agora todos eles estão em nós. Adão, o ego, está na nossa alma. Satanás, o diabo, está em nosso corpo. E Deus, o Deus Trino, está em nosso espírito. Número 2. João Batista se desviou, perdendo totalmente a direção de Deus. Afirmação publicada no jornal Árvore da Vida, órgão de divulgação do grupo. Ano 3, número 25, página 6. No mesmo documento, a seita procura denegrir todas as formas a imagem de João Batista, conforme pode ser verificado na fonte bibliográfica da lição. Item número 3, o grande item número 3. Os crentes devem quebrar sua lealdade às suas igrejas e estabelecer uma igreja local. Ninguém pode entender o Apocalipse fora da seita. É necessário estar na igreja local para ser qualificado com a posição e a condição para aceitar este livro e ouvir o que o Espírito diz às suas igrejas. Aplicação deste ponto número 2. Perceba nas leituras diárias o quanto as Escrituras combatem os falsos mestres com extremo rigor. Porque quando uma voz profética se levanta para apontar esses falsos mestres, tantas pessoas defendem esses movimentos, muitas vezes usando a desculpa do não julgamento. Faça um esforço, você que está me ouvindo e me vendo, faça um esforço. Procure a revistinha e procure esta lição. Ali tem tantas referências bíblicas que você precisa ler para dar um entendimento macro da lição e principalmente deste ramo pernicioso que está dentro do cristianismo. O ponto número 3 fala sobre cuidado com a sedução. A seita do localismo comete o erro básico da soberba ao se considerar melhor que as demais denominações, ficando-se em questões secundárias. Alegam que não há o termo denominação na Bíblia e que as igrejas eram conhecidas por causa de sua localização geográfica e não de seu nome. Isso é óbvio, pois os relatos bíblicos são do início da igreja. Não há nenhum comentário sobre o assunto na Bíblia, pois não havia essa necessidade. E o tema era irrelevante. A questão é que outros movimentos assim já surgiram, por exemplo, no Brasil, através de algumas comunidades, talvez até inspirados no próprio localismo. Mas quando perceberam, por questões até jurídicas, os líderes desses movimentos já haviam criado novas denominações e, reconhecendo suas críticas infundadas, pediram perdão pelo equívoco. O que não acontece com o localismo, que hoje já é uma denominação constituída, mas manipula a questão utilizando nomes de empresas no lugar da denominação, o que não passa de hipocrisia farisaica. Contudo, não há apenas equívoco nesse movimento, há maldade mesmo, pois sua intenção é promover discórdia, arrebatando os fracos na fé, que por desconhecerem as Sagradas Escrituras, se deixam levar por qualquer vento de doutrina, conforme lemos no texto áureo. A falta de conhecimento da palavra de Deus, de um devocional diário, tem permitido que vários movimentos surjam hoje, principalmente através das mídias sociais,
com a liderança de homens simpáticos e eloquentes, que muitas vezes não têm nenhum compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Lembremos-nos da característica dos crentes da igreja de Bereia, que analisava as Escrituras diante da exposição da palavra. Leia lá, Atos, capítulo 17, versículo 11. Concluindo, é bem possível que no início desta lição, a maioria dos que me assistem e ouvem não tenha identificado de que seita tratava esta lição. Entretanto, no decorrer do estudo, certamente foi possível identificá-la. Alguns, que sabe, até achavam que se tratava de um grupo inofensivo, pois é assim que essa seita, bem como muitas outras, por exemplo, Congregação Cristã no Brasil, Adventistas do Sétimo Dia, Voz da Verdade, etc., tem entrado sutilmente em nossos arraiais, trazendo destruição. Adulterar a doutrina bíblica nunca pode ser considerado pelos filhos de Deus como uma ação inocente, porque a palavra de Deus é poder de salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Precisamos estar atentos ao fermento dos fariseus e saduceus, pois um pouquinho desse fermento leveda toda a massa. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 9. Que Deus lhe fortaleça na fé e na doutrina, ensinada na palavra de Deus, mormente no Novo Testamento. E que você seja um crente forte, robusto, convicto, com bases na palavra de Deus no Novo Testamento. Amém.